Bom dia, galerinha do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje a nossa aula vai ser para os alunos do 6º ano da disciplina de Língua Portuguesa. O conteúdo é sinônimos. Você vai pegar o seu livro didático e vai abri-lo na página 70. Pegue seu caderno também, pois hoje haverá resolução de exercícios. Pegaram os materiais? Então, aqui nós iremos começar com um conceito do que é sinônimo. Eu coloquei 2 conceitos para vocês que eu tirei de livros diferentes. O primeiro deles fala que sinônimo é um adjetivo masculino que classifica uma palavra que, apesar de ser diferente, tem o mesmo significado ou muito parecido de outra. Segundo conceito. Trata-se de palavras de mesma classe gramatical que possuem significados idênticos ou muito parecidos. O que isso quer dizer, gente? Se só lendo você não conseguiu entender, vamos explicar melhor. Sinônimo é quando você tem 2 palavras que são escritas de formas diferentes, são palavras diferentes, mas elas apresentam o mesmo significado. Isso é um sinônimo. É quando você tem uma palavra na frase e você consegue substituir ela por outra palavra e a frase vai continuar com o mesmo sentido, a frase vai continuar do mesmo jeito. Vamos olhar alguns exemplos. Nós temos aqui a palavra após e depois. Nós temos também a palavra morrer e falecer. Essas palavras são sinônimas. Isso quer dizer o quê? Vamos ler. Diogo chega somente após as 18 horas. Olha o outro exemplo. Diogo chega somente depois das 18 horas. Olha só, após as 18, depois das 18. Tem alguma diferença no significado? Não. Dá para você entender o horário certinho que ele chega e que é depois desse horário das 18, não é? Então, a palavra após e depois são o quê? Sinônimos, ok? Ou seja, são escritas diferentes, mas apresentam o mesmo significado. Você pode substituir na frase essas palavras, uma pela outra, que não vai mudar o significado e o sentido da frase. A mesma coisa acontece com a palavra morrer e falecer. Vamos ler. Ele faleceu às 9 horas do dia 14 de setembro. Ele morreu às 9 horas do dia 14 de setembro. Tem alguma diferença entre ele morreu e ele faleceu? Não. Novamente, a palavra morrer e falecer são o quê? Sinônimos, certo? Nós temos ainda outros exemplos. Vamos ler. A palavra pedra e rocha. Tem alguma diferença se você colocar ela num contexto? Carro e automóvel significam a mesma coisa. Bonito e belo, alegria e júbilo, diferente e distinto, inteiro e completo, fácil e simples. Comprido e longo. Ela tem um cabelo comprido, ela tem um cabelo longo. Esse exercício é muito fácil. Isso aqui é muito simples. Então, olha só. Você substitui essas palavras na frase que vai continuar com o mesmo sentido a frase. Isso é sinônimo, certo, alunos? Aqui nós temos uma página do livro de vocês. Como eu falei, era a página 70. Esse exercício vai cobrar de vocês o conhecimento do que é sinônimo. Então, vai ter algumas frases ainda. Ele vai usar com vocês esse exercício, exemplos das frases do livro, do texto que nós lemos ontem de redação. Vocês lembram? Que era sobre memórias. Alguém contando como foi a primeira vez em que ele andou num carro, que o pai dele comprou um carro. Lembram disso? Então, ele vai pegar algumas frases, alguns trechos desse texto e vai colocar aqui para vocês e vai pedir para vocês alguns sinônimos de algumas palavras. Então, olha só. Reescreva o trecho a seguir em seu caderno, substituindo as expressões em destaque por palavras que tenham o mesmo sentido. Olha só, gente, ele está pedindo sinônimo para você. Então, você vai ler o texto e vai ter que substituir essas 2 palavras que estão aí. Mas, para você substituir uma palavra, você tem que saber o que ela significa, não é? Se você não souber o significado de uma palavra, você nunca vai saber substituir ela por outra. Olha o exemplo.
O velho Sebastião levou-nos rua do comércio em fora e depois enveredou para um dos arrebaldes mais pobres da cidade. Olha só, ele está pedindo para você substituir essas palavras que estão marcadas aí, enveredou e arrebalde. Gente, o que é enveredou? Você tem que saber o que é. Então, para isso, você vai pegar o seu livro e você vai olhar que na página 69, ele tem embaixo do texto tem os significados dessa palavra, se você der uma mexidinha lá. Você vai ver que enveredou significa o quê? O mesmo que seguiu em direção a, foi em direção de, tomou determinado caminho, seguiu em direção a algum lugar. Então, como você poderia substituir, já que você sabe que enveredou é seguiu, significa o quê? Foi na direção de. Então, você poderia substituir e depois enveredou para um dos arrebaldes. Então, logo depois seguiu para um dos arrebaldes. Então, enveredou é o quê? Sinônimo de seguiu para um dos arrebaldes. Mas o que é arrebalde? Se você olhar no seu livro, você também vai encontrar o significado de arrebalde, que significa o quê? Área da periferia de uma cidade, bairro afastado do centro. Então, arrebaldes é o quê? São bairros pobres, bairros de periferia. Então, ele quer que você substitua arrebaldes por bairro pobre. Olha, arrebaldes mais pobres da cidade. Então, arrebaldes é o mesmo que bairro, área. Para um dos arrebaldes, olha, para um dos bairros. Então, enveredou é seguiu e arrebaldes é o quê, gente? Bairro, certo? Então, sinônimos. Aqui, na segunda questão, é um pouquinho mais complicado. Olha só. Releia. E mal aprendeu, e como aprendeu mal, e dirigiu o carro, decidiu levar-nos todos num passeio pela cidade. Gente, olha o que ele pede. Explique a diferença de sentido entre os termos destacados e identifique o motivo dessa diferença. Você está vendo que a palavra mal aí não pode nem dizer que é sinônimo. Por quê? Porque é a mesma palavra. Só que aí, mesmo sendo a mesma palavra, mas agora ela vai ter o quê? Significados diferentes, sentidos diferentes. Então, olha só. Explica a diferença de sentido dos termos destacados. O que significa e mal aprendeu? O que significa? Quer dizer que ele aprendeu bem? Quer dizer que ele aprendeu logo ou faz tempo que ele aprendeu? Se eu falo, ele mal aprendeu isso, o que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que ele acabou de aprender, ele aprendeu agora, nesse instante. E como aprendeu mal? E agora, o que significa aprendeu mal? Significa que ele aprendeu pouco, erroneamente, aprendeu de forma precária. Entenderam, gente? Então, o primeiro mal significa que logo, que foi agora que ele aprendeu, nesse instante, acabou de aprender. E o segundo mal vai significar algo precário, algo que foi erroneamente, que ele aprendeu pouco. Então, você vai dizer que o primeiro mal significa isso, o segundo mal significa isso. Aí depois ele pede para você identificar o motivo dessa diferença. Aí você vai dizer, a palavra mal, a primeira vez que ela aparece, ela está antes do verbo aprendeu. E depois ela vai estar como? Depois do verbo aprendeu. Então, a posição em que ela está na frase também muda o significado dela. Certo? Terceira questão. Nesse trecho, Érico descreve a aparência do carro do seu pai, do ponto de vista dos cavalos dos carros de aluguel. Estranha carruagem que roncava, fazia fom-fom e soltava fumaça pelo rabo. A que parte do carro corresponde o que o autor chama de rabo? O que significa, gente, esse rabo? Significa o quê? A parte de trás dele, que significa o quê, gente? O escapamento do carro, aquela parte por onde sai a fumaça, não é isso? Isso que significaria o rabo. Esse termo é ainda muito utilizado com esse sentido. Eles chamam ainda, hoje em dia, do escapamento, ainda chamam de rabo para ele? Não, né? Não é muito comum. Então, você vai dizer o quê? Que provavelmente não, que você não escutou chamarem o escapamento do carro de rabo, mas se você conhece dessa forma, você diz que sim. Que outros termos ou expressões do texto denunciam o tempo relembrado pelo autor
ao escrever suas memórias. Então, ele quer que você ache palavras que possam identificar que o texto é antigo. Então, tem muitas delas. Por exemplo, ele fala sobre a moeda, que é Contos de Réis. Olha, a Ford de Bigode, que é um carro muito antigo também. Você pode falar... que outras palavras podem mostrar para vocês que o texto é bem antigo? Ele fala engenhoca, ele fala chofé, barbeiragem. Então, tem várias palavras que mostram que o texto é antigo. Você vai tirar e colocar aqui. E a última é: de acordo com o dicionário, o termo escatológico refere-se à escatologia, que é o tratado sobre excrementos humanos ou animais, fezes e urina. No entanto, esta palavra do texto, esse adjetivo, tem um sentido diferente. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra escatológico por outra que preserve o sentido da frase abaixo. Então, novamente, ele quer sinônimo. Você vai tirar a palavra escatológica, que ele já explicou para você o que significa, e você vai colocar uma palavra que tem o mesmo sentido. Então, olha só o exemplo que ele colocou. Obedecemos, revoltados, mas mudos, engolindo todos os palavrões do nosso então ainda pobre vocabulário escatológico. O que o escatológico quer dizer aqui, gente? Algo como algo nojento, algo sujo. Por isso que ele fala, nosso pobre vocabulário escatológico, sendo que ele está falando que ele engoliu todos os palavrões, olha, palavrões. Por isso que esse vocabulário seria um vocabulário como sujo, nojento. Ainda tem mais uma questão, que é a última, agora sim a última. No trecho a seguir, o autor faz uma comparação para descrever o movimento do carro nas ruas com buracos e barrancos. Leia. O Ford balançava-se como um navio em alto mar. Qual é o efeito de sentido provocado por essa comparação? Olha, ele está falando que o Ford se balançava como um navio. Como é que o navio balança no alto mar? Balança muito forte de um lado para o outro, movimentos muito rápidos. Então, ele quis fazer essa comparação entre o carro e o movimento de um navio. Por quê? Que sentido ele queria provocar com essa comparação? Ele queria fazer o quê? Mostrar um exagero. Ele estava querendo exagerar bastante para tentar dizer que o carro estava se balançando muito. Por isso que ele usou esse exemplo. Então, qual é o efeito? O efeito de exagero. Certo, gente? Então, para você conseguir fazer, leia de volta lá o texto, responda essas questões no caderno de vocês, colocando a data de hoje, colocando a disciplina, que é a língua portuguesa, vendo o assunto, que é sinônimo. Você pode pegar esse conceito que eu coloquei aqui para vocês nos slides, copiar o conceito no caderno de vocês, copiar os exemplos que estão aqui e resolver esse exercício, tá, gente? Até a próxima aula. Beijo, fique em casa.